Amém. Deus continue nos abençoando e que Ele possa continuar nos ajudando, né? Nós vamos se pôr de pé, por favor. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Leremos o verso 18. Ele disse assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vamos orar. Senhor Jesus, ajude-nos nesta noite mais uma vez, dando-nos graça e força para podermos simplesmente dizer aquilo que o Senhor disse, falar o que o Senhor falou. Nunca permita, Senhor, que venhamos usar nada por capricho próprio, porque isso não edifica, Senhor. Mas a única coisa que nos edifica é a Sua palavra, e que ela seja para nós nesta noite mais e mais substanciosa. Te pedimos, é no Teu nome, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Nós vamos usar a palavra de Deus baseada nesta palavra certamente. Ela é uma palavra que ela começa no Gênesis e termina no Apocalipse. No último capítulo de Apocalipse, correto? É onde ele diz: certamente cedo venho. Ele usa essa palavra certamente, do Gênesis ao Apocalipse. Então, ela é uma palavra que está mostrando a definição e o cumprimento firme do que Deus disse que faria. E não pode falhar, porque ela é certamente correta. Amém? Do jeito que Ele disse, assim acontecerá. Então, ela é uma palavra correta, verdadeira e justa. Certamente. Por isso nós podemos ficar descansados que ela vem acontecendo e cumprindo desde o princípio
lá do Gênesis, o que Deus disse, e como está nos nossos dias acontecendo, e chegará ao seu final também de cumprir a sua última palavra, a sua última profecia que ele prometeu certamente. Nós vamos observar no Gênesis 2, você vai ver que no verso 17, ele diz bem assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerás. Você viu aí? Certamente. Não é uma palavra indefinida, mas ela é uma palavra definida. Se tão somente nós tomarmos esta palavra como ela disse, certamente nós seremos vencedores. Certamente nós somos abençoados. Se nós não tomarmos esta palavra como ela disse, certamente ela não perde a sua valia. Ela continua correta, certamente. Estava pensando sobre isto e vendo. Ela não está só em Gênesis nem em Apocalipse. Ela está em toda a Bíblia. Eu estava vendo 203 versículos com esta palavra, certamente. Tudo vem acontecendo como Deus disse. Nós vamos ver, não a árvore, não os animais, mas Ele deu para o homem essa certeza, essa segurança, que ele nunca morreria, se tão somente ele permanecesse com a palavra. Ele diz: certamente não morrerás. Mas se você comerdes ou desobedecerdes, certamente morrerás. Agora eu lhes pergunto: quem é o ser? Não me importa, pode ser um ser angelical, espírito, e pode ser um ser humano, que pode contradizer as palavras do nosso mestre e ganhar na luta com ele, ganhar a vitória contra o que ele disse. Não existe. Pode haver esse sujeito que levanta contra, para perverter, mas a palavra de Deus, ela continua sendo o que ele disse. Por exemplo, em Gênesis 3, o verso 4, veja quem foi que contradizeu ela. Olha, diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você viu aí? Onde que está a coisa inteira? Ele usou a palavra de Deus, 99%. Até esta palavra, certamente, ele usou ela. Porque Deus diz: certamente, se você comer, tocar,
mexer, morrereis. E você vai ver que ele disse assim: certamente. Que tremendo insujeito, né? Impostor. E ele fala com uma jactância que se você não tiver uma determinada luz, uma visão, você é enganado. Como muitos são enganados. Quando ele disse assim, certamente, não, ele colocou só essa palavrinha, não, que é uma negativa, uma palavra que vem contra a palavra de Deus, não, porque Deus não disse mais do que certamente morrereis. E ele colocou bem no meio ali uma palavrinha, não, não. Foi essa que ele disse, não, certamente não morrereis. Não faz mal, não tem problema, não faz a diferença. Vocês já ouviram ele dizer assim, de uma maneira como se estivesse falando uma coisa certa para você? Por exemplo, digamos que você mora lá na periferia da cidade, lá afastado daqui, aonde nós congregamos, longe, talvez você tenha que pegar 2 ônibus, e lá o diabo fala para você de uma maneira assim, que parece que ele até está certo. Ah, não faz diferença, você pode congregar lá e servir a Deus. Ah, como você pode congregar aqui e servir a Deus aqui? Não faz diferença, o nosso Deus é um só. Você já ouviu isso? Ele só usa essa palavrinha não. Mas quando você é revelado, você tem a ciência dada por Deus por divina revelação. De ti você diz, não é bem assim. Não é bem assim. E ele usou isto no princípio, irmãos, para tentar desencaminhar, como ele conseguiu desencaminhar a coisa toda. Então ele disse, certamente morrerá. E eu lhes digo, e certamente morreu. Me mostra. Ninguém viveu desde aquele tempo que o homem deixou de tomar a palavra de Deus e tomar a palavra da serpente, que por sua vez possuída por Satanás. Pode parecer 99,9%, mas essa diferencinha quem faz para você é a revelação. É a revelação, correto? É que faz a diferença para você. Ainda em Gênesis capítulo 10, o verso eu marquei aqui, eu não sei se eu marquei correto, até tentei corrigir aqui, me parece que ambos está errada. É Gênesis, em vez de ser 10, é Gênesis 18. É Gênesis 18, certo? Gênesis 18, o verso 10.
ele disse isso aqui, ó. E disse: certamente tornarei a ti, ó. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Que coisa. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Você vai ver que a prova que esta Bíblia é real, ela é verdadeira, que ela nunca falhou. Quando o homem caiu nesse calabouço, dentro desse buraco, desse abismo chamado pecado, e morreu. Ele morreu por desobedecer a palavra de Deus. Então Deus veio para o homem novamente, depois que trouxe sobre ele um julgamento. Porque cada vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, como filhos, ou seja lá como for você sofre um julgamento pela sua desobediência. O juízo vem. E nós vamos ver que o juízo vem. O homem, ele se afastou da palavra e foi pecando, até que Deus não pôde mais suportar. Aí você vai ver que ele, por uma revelação divina, deu a Noé e sua família um pacto. E disse: Noé, faça uma arca e meta-se dentro dela, porque eu vou destruir esse mundo com água. Todos esses incrédulos que não creram na minha palavra. Primeiro homem nenhum viveu eternamente como vivia antes. Era promessa para viver. Adão nunca era para morrer. Se tão somente ele permanecesse com a palavra de Deus, vivia eternamente. Desobedeceu, morreu. Nenhum homem vive eternamente. E o pecado foi acumulando, pecado sobre pecado, que aquilo chegou até os céus. E Deus então veio e deu para Noé essa divina revelação: Noé, você é a única pessoa justa que eu tenho encontrado sobre a face da terra. Vai escapar você e sua família, e o resto eu vou destruir todos. Vá, faça uma arca para mim, coloque todos os animais, meta os animais todos dentro da arca, e você e sua família. Deus sabia que homem mais nenhum ia aderir para aquela mensagem de Noé. Era só Noé e sua família, e os animais que Deus havia escolhido para entrar dentro da arca. Noé fez a arca, Deus destruiu o mundo com um dilúvio. Trouxe um dilúvio, destruiu tudo. Ficou Noé e sua família passando sobre o julgamento. Lá depois Deus disse para ele multiplicar, encher a terra. Através de Noé e sua família veio. E ele se agradou de Abraão, que ele deu essa promessa para Abraão aqui. Ele disse: Abraão,
O Mombrana disse que a Bíblia diz: ele não tem ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo, certamente te abençoando. Ele disse: certamente te abençoando, eu te abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, eu o maldiçoarei. Veja, irmãos, como que Deus mantém. E quando Deus fala, a melhor coisa que um ser humano deve fazer é obedecer. E aqui ele separou Abraão e disse para Abraão: separa, porque você, certamente eu trarei através de você, e as nações da terra serão abençoadas. E Abraão creu naquilo e segurou. Por que Abraão fez isso? É porque certamente ele tinha que ser o exemplo para toda a semente que viesse de Abraão. Não é que Abraão foi forte e teve essa intuição de obedecer a Deus, é porque Deus já tinha separado ele para obedecer. Esta é a coisa. Certamente Deus já tinha separado, tão certo como existia um céu, tão certo como existia uma terra. Deus já tinha separado ele para ficar com sua palavra. E quando nós tomamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus e nós asseguramos nela, e você obedecem, aquilo não é você, é que certamente Deus te separou para isto. Ninguém pode levar você a duvidar da promessa de Deus. Você creu, porque Deus colocou dentro de você alguma coisa para crer. E Adão creu que Deus viria no seu tempo de vida e visitaria Sara, e ele teria um filho através dela. E o tempo passou e Deus cuidou de Abraão e de Sara. Ele cuidou. Quando Deus dá uma promessa, irmão, para você, pode ficar convicto, certamente Deus protege em você, Ele guarda você, Ele te mantém, Ele te sustenta, para que então Ele possa cumprir a sua promessa. É certo, tanto você pode sentir a sua roupa na sua pele. Você vai ver que Deus guardou Abraão e Sara. Quando aquele rei tentou tocar em Sara, ele disse: certamente tu e teus primogênitos será morto, porque certamente ela é a mulher do meu profeta. Vá, peça a ele para orar por você e despede ele. Não despede ele com mão vazia, não, dê-lhe uma oferta. Agora Abraão, ele estava dizendo que ele fez aquilo porque ele temia muito, porque Deus tinha transformado Abraão e transformado Sara, e ela estava muito novinha e bonita, e ele temia muito por causa da sua boniteza. Ele disse: eu não posso perder, ela é minha esposa, ela não pode me perder,
eu sou o esposo dela, e quando nós chegar lá, ele vai me matar para ficar com ela. Então eu vou ter que dizer que ela é minha irmã. E diga para ele que você é minha irmã, que eu sou teu irmão. Ele disse bem assim. E o rei já tinha planejado tudo. O rei falou: puxa lá vida, quanto que eu tenho orado por essa jovem. Orei tanto por ela. Que rei, né? Já imaginou você? Se todo mundo tomasse uma decisão assim, através da base da oração, ele seria livrado de tanta catástrofe. Deus nunca permitiria que ele caísse num abismo. Aquele rei, irmãos, ele disse: eu tenho orado para que essa hora chegasse, e Deus me mandou, ouviu a minha oração. Você vê? E ele não é o tipo do eleito, não. Ele não é tipo do eleito. E ele fez as coisas tudo na base da oração. Foi por isso que Deus ouviu ele. Senão Deus já tinha matado muito rápido. Mas ele orava com sinceridade. Ele era justo. Ele não fez aquilo simplesmente para atender um anseio próprio, não. Ele fez aquilo sob a base de oração. E ele pensou que era ela. Mombrana disse que Abraão estava lá bem tranquilo, sentado, um profeta apostata, mentiu. Quem estava pagando o preço era o rei Abimeleque. Deus disse: ela é minha, esposa de meu servo, devolva, não toque nela. Em outras palavras, esse ventre, ele está reservado para quando chegar o tempo certo, certamente eu cumprirei a minha promessa. Outra semente não pode entrar aí. E esse tinha sido transformado naqueles dias, porque ele estava com 100 anos de idade, e Sara estava com 90. 100 anos de idade ele estava, Sara estava com 90. Eu acredito que quando eles descobriram a transformação, porque Abraão olhou para Sara, Sara olhou para Abraão, e Abraão olhou para Sara e disse: Sara, mas você está tão bonita. Quando nós casamos, quanto jovem. E Sara olhou para Abraão e disse: Abraão, você está tão bonito como um jovem. Seus cabelos brancos sumiu, suas rugas sumiu. E ele sentiu no seu corpo aquele vigor novamente. Aleluia. Aquilo tomou conta do seu ser, o poder divino, poder transformador. Naquela hora o homem se colocou de pé, a sua mulher de pé, já sentiram a vontade de fazer uma viagem. Mombrana disse que eles fez uma viagem de 300 milhas. Imagine, irmãos, uma viagem de 300 milhas, ainda que seja montado no lombo de um camelo, mas viajar 300 milhas, você precisa ser novo, se você não aguenta. Deus mudou a vida de Sara, mudou ali a vida de Abraão. Ele disse: o coração de Sara batia como o coração de uma menina nova, de uma jovem. O coração de Abraão batia como o coração de um jovem.
e bateram lá. Não era para sair lá não, mas ele desobedeceu e fez isto. Aí Deus vem dar essa promessa para ele: certamente eu te visitarei, Sara terá um filho. E tem uma coisa, depois que ele fez isso, ele fez incondicional. Ele disse: esse pacto que eu estou fazendo com você, Abraão, é diferente do que eu fiz com Adão e Eva lá. Lá eu dei por condição, mas aqui não. Se tu cair, Abraão, eu te levanto, eu cumpro, certamente eu já fiz o pacto. E foi mesmo. Abraão caiu. Você sabe que Abraão caiu? Ele caiu, ele se apostatou, mas Deus garantiu a palavra, ele cumpriu a palavra. E eu digo a você: se Deus fez a promessa para você, você está enquadrado dentro dessa promessa com uma semente de Abraão. Não me importa o que suceda, o que acontece, certamente Deus cumprirá a promessa. Mas dentro desse posicionamento, ficar com sua palavra. Porque Abraão depois, ele teve, retornar para o lugar certo. Ele não ficou lá não. Deus não deixou. Deus não deixa um filho permanecer no erro. Deus te tira, afasta aquele erro de você, Ele lhes perdoa, Ele te põe de pé novamente, perfeito, que você não tem que mais pensar naquilo, aquilo acabou. Aleluia. Mas hoje nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que eles estão querendo que Deus ajude eles de uma forma errada. E assim Deus não pode. Deus tem uma maneira correta que Ele deu para cada um de nós, que somos a semente de Abraão. É uma esperança que toda semente de Abraão tem. Você sabe que esperança não é aquela que você vê. A esperança é aquela pela qual você vê pela fé. Porque a esperança que você pega já não é mais esperança. É aquela que você está esperando chegar. Abraão teve uma esperança contra a esperança. Toda semente de Abraão é assim. Eles estão estabelecidos na palavra. Esta mensagem aqui era do mundo, no parágrafo 56 ou 57, o profeta disse bem assim: e então, se vemos a política na condição que estão as nações, e vemos as igrejas em sua corrupção, em suas denominações, e mesmo assim queremos que Deus venha até nós nesta coisas. Às vezes eu vejo esses políticos, fala tanto o nome de Deus, como que se eles vão manter aquilo. Nenhum homem mantém a sua palavra se Deus não sustentar. Irmão Brana disse: na situação que o mundo está, você pode colocar um Abraão Lincoln em cada esquina, não dá conta mais. Tudo acabou. Tudo acabou. Ele disse: Deus descerá naquela sarjeta conosco, sob a circunstância que queremos que Ele venha. Ele não fará isto. Não fará isto. Ele é santo. Ele sabe o melhor. Se chamamos, Ele nos responde. E quando Ele envia a resposta, nós a recusamos. Porque você quer que Ele venha do seu jeito. Mas não é assim, você tem que encaixar no jeito dele. É no jeito dele.
Você tem que passar por esse procedimento do Espírito Santo. Nascer de novo. Não de um credo, de um dogma, de um sistema humano. Esse você já nasceu. Esse é o podre, esse é o corrupto. Você tem que nascer de novo do sistema do Espírito Santo. Correto? Então vejam bem. Vejam. E tentamos apanhar Deus e tentamos salvar a nós mesmos, através da própria coisa que nos está testando. Igreja, por favor, ouça isto. A própria coisa que está piamente provada para nós, que nos corrompeu, e mesmo assim estamos olhando para aquele mesmo sistema para nos salvar. Desejos, prazeres, vontades próprias daquele velho sistema que você foi feito e formado. Vejam, nós temos que voltar. É de volta à palavra. Isto é o que o Messias diria. Agora nós olhamos para a política. Para a política. Agora, é uma coisa importante, eu fico pensando, política não é só isso que estão fazendo agora, não. Às vezes tem pessoas que ele tem política na própria vida dele. É uma política. Ele quer que Deus atende a sua política. E às vezes Deus não atende aquilo. E aí ele então cai fora. Aí ele inventa uma coisa. É falso, herege, e etc. Nós tentamos um mundo nacional, nós tentamos salvá-lo através da política. A igreja deseja o nosso mundo salvo. Eles dizem bem assim: vamos ganhar o Rio Branco para Jesus, vamos ganhar o Acre para Jesus, vamos ganhar o Rio de Janeiro para Jesus, vamos ganhar o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa. Desse jeito. Outro disse: eu vou consertar o Brasil. Eu duvido das minhas dúvidas que ele conserte o Brasil. Nunca conserta. Vejam, salvo a igreja mundial através da política. Esse episódio tem atingido o mundo tempo após tempo, desde a época de Moisés. A mesma coisa, os políticos tentando governar. E esta corrupção, está corrompido. Não há maneira pela qual o homem possa fazer isto. E não há nada de bom no homem para começar. Esta é a razão pela qual ele tem que morrer. Morrer. Nascer de novo. Morrer para essa política. Morrer para este mundo. E nascer para Deus. Morre. Você não pode ter vida nova se a velha não morrer. Tem que morrer a velha. Até Abraão, na transformação dele, a vida velha teve que morrer para a nova tomar lugar. Jesus, a vida dele teve que morrer, teve que sair para que ele viesse em um corpo glorioso. Morreu. Ele deu para nós esse exemplo e nós temos que morrer também. E quando vemos este mundo nessa condição, parece estar caindo
pedaços. Em cada era, quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram. Você já viu eles pedir oração? O político pede, o candidato pede: ore por mim. Oração. O presidente pede oração. Mas o que adianta você orar? A coisa não é a oração em si, a coisa é a sua vida em si. Não adianta querer você colocar vinho novo em odre velho. Não funciona. Colocar remendo novo em pano velho. O remendo novo romperá o pano e a rotura é maior. Coloca vinho novo em odre velho, o vinho fermenta e você vai perder o odre e o vinho. A condição correta é esta: colocar vinho novo em odre novo, colocar remendo novo em pano novo. O que é isso? Mudar, morrer para o mundo e viver para Cristo e ter uma nova vida, ser limpos e puros. Quem é idôneo para fazer isto? Denominação não tem condição, ninguém tem. Isto é um sistema que certamente pertence a Deus. Antes que você peça a oração para o seu caso, faz um exame e veja como é que a sua vida está diante de Deus. Porque senão é como Jezabel: os cães vão comer a sua carne. Então ele diz assim: quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram. Até mesmo o presidente telefonou para, quando foi isso? 10 minutos, 1 hora ou algo, pedindo oração. Orou, telefonou para Mombrana pedindo oração. Isto não fará nenhum bem. O que precisamos não é de uma oração, mas um arrependimento. É verdade, certamente que é. Um regresso, um afastamento, um abandono. Volte para Deus. Aleluia! Eu prefiro ter o meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou igreja poderia te dar. Certamente, porque eu sei que aquilo permanecerá. Deus nos abençoe. Vamos sempre guardar isso dentro de nosso coraçãozinho, como um relógio bem posicionado, com aquela molinha certamente no seu lugar, e fazendo com que os ponteiros cruzam corretamente e dá o tic-tac segundo a palavra. Amém. Deus nos abençoe. Então nós vamos cantar este hino e nós vamos encerrar com uma oração. É o 259. Não entra pecado. Não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor.
não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá é de ter. Meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, apreto no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Não irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Aleluia! Certamente nós veremos, não nesse velho corpo, mas teremos um corpo novinho também.
Amém. E veremos Ele face a face. Face a face. Certamente que sim. É o que Ele disse. E nós cremos em sua promessa. Por isso que nós estamos ligados a um outro mundo. E vivemos ao poder, sob o poder e o domínio e a autoridade deste outro mundo, que é Jesus Cristo, o nosso Rei amado. Deus continue nos abençoando. Deus continue nos livrando de todos os males. Agora ficamos de pés. E aí você dê um abraço no seu irmão e de sua irmã e diz: certamente, se Deus quiser, um dia desse, nós subiremos juntos e estaremos para sempre na eternidade. Aleluia. Amém? Certamente que sim. Isto é a verdade. Graças a Deus. Agora, diga: Deus te abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertence ao povo.